Semana 4, continuamos com as nossas reações orgânicas e nesta semana vamos ver as substituições em aromáticos. Lembrando que os aromáticos são os hidrocarbonetos que têm cadeia fechada, ligações duplas simples alternadas, ou seja, para ser aromático, o número de carbonos da cadeia tem que ser par. Então nós temos aromáticos com 4 carbonos, 6 carbonos, 8, 10 e assim sucessivamente. E o mais conhecido, o mais famoso e o mais importante é o benzeno, que é o aromático que tem cadeia carbônica com 6 carbonos. Temos um texto que fala um pouco da evolução da indústria farmacêutica e comenta que há algum tempo atrás, no século XIX, mais ou menos, então de 1801 a 1900, compreende esse século XIX, quando era necessário fazer um tratamento, a disponibilidade era praticamente só plantas medicinais conhecidas. Com o avanço da ciência, isso foi melhorado. Por quê? Quando você toma, por exemplo, um chá caseiro de uma planta medicinal, no chá não há só o princípio ativo que vai fazer o efeito que você quer. Tem outras substâncias. E esse princípio ativo também está limitado à quantidade de planta que você usou e também à qualidade da extração dessa infusão do chá consegue retirar da planta. Não é garantido que a gente tira tudo. O remédio, o remédio sintético, ele tem a vantagem que você tem ali o composto puro e aí você pode mexer na dosagem. Igual acontece, por exemplo, quando você vai tomar paracetamol. Paracetamol tem de 500 mg, de 750 mg, e aí você pode ajustar a dose. Então, a vantagem do remédio sintético é essa. Nós podemos manipular as doses, concentrações diferentes. Nós temos ali um princípio ativo puro e também nós podemos sintetizar outros remédios, que é também assunto dessa semana. Por quê? Porque os compostos aromáticos têm uma importância grande na síntese de outras substâncias. Eles são intermediários na síntese de outras substâncias. Remédios é apenas um exemplo. As indústrias farmacêuticas, elas gastam tempo e dinheiro, e não é pouco, é muito, que o texto fala em bilhões de dólares anualmente para desenvolver novas drogas, novos remédios. Isso acontece através de pesquisa, através de experimentação e testes. Então, se você pensa em seguir a carreira de químico, farmacêutico, você pode vir a trabalhar numa indústria farmacêutica como pesquisador. As reações de substituição em aromáticos, nós temos aí, exemplo aqui, uma halogenação. Lembrando que os halogênios são flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Mas as halogenações que nós vamos fazer, que nós vamos ver comumente sendo feitas, vai ser utilizado o cloro, que é o melhor elemento para isso, e às vezes vai aparecer o bromo. O bromo ele é um átomo maior que o cloro, tem uma camada eletrônica a mais, ele é bem mais reativo. Então por isso que se prefere o cloro, que as reações são mais controladas. E o flúor não se usa muito porque ele é tão reativo que ele costuma até destruir a molécula orgânica que ele reage. Então, em vez de você querer fazer uma substituição, você vai acabar fazendo uma destruição na sua molécula e perde a molécula. Outro detalhe importante é que agora, para fazer essa substituição, nós precisamos de um catalisador. O catalisador é esse aqui que está em cima da seta da reação, cloreto de ferro 3. Por que do catalisador? O aromático, como nós discutimos nas aulas de hidrocarbonetos, ele tem uma ressonância dos elétrons e isso confere uma grande estabilidade. Então, é muito mais difícil fazer uma reação no aromático. Então, por isso a necessidade do catalisador, para diminuir a energia de ativação, para se gastar menos energia no processo e para acelerar a reação. Então, aqui no caso, nós estamos substituindo esse hidrogênio, que está em vermelho, por um átomo de cloro. Então, entra o cloro, substitui o hidrogênio que sai ele vai ficar ligado ao outro átomo de cloro, formando o cloreto de hidrogênio. Segundo tipo de substituição é a sulfonação. Na apostila tem um erro, essa imagem que está aqui, da reação de nitração, não é sulfonação. Reação de sulfonação, nós vamos usar o ácido sulfúrico, aqui onde está escrito ácido nítrico, o reagente é o ácido sulfúrico. Nós vamos trocar o hidrogênio por um grupo SO3H. Essa imagem aqui está errada. E precisa de aquecimento e fornecer energia. Como eu já falei, o benzeno
O aromático é muito estável, precisa de energia para facilitar o processo. Aqui é a nitração, que nós vamos trocar um hidrogênio por um grupo nitro, grupo NO2. Esse grupo NO2 vem do ácido nítrico, do HNO3. A estrutura dele está sendo mostrada aqui, esse grupo NO2 que vai entrar, e o OH, que resta da outra parte da estrutura do ácido, vai pegar o hidrogênio e formar a água. Essa reação usa como catalisador o ácido sulfúrico, que é um agente desidratante. Ele ajuda a saída de água. Também tem aquecimento. Reação de alquilação. Lá nas funções orgânicas nós vimos os aletos de alquila, que eram os hidrocarbonetos, onde nós substituímos um hidrogênio, pelo menos, por um halogênio. Esse nome alquila está referindo à cadeia carbônica. A acilação é bem parecida com a alquilação, porém a diferença é que o radical acila ele tem a carbonila, tem o C-O. Então a acilação é uma maneira de nós adicionarmos carbonila num composto orgânico. Aqui a substituição no aromático, eu coloquei todas as reações juntas. Então a halogenação, adição de um halogênio. A nitração, nós vamos colocar o grupo NO2. A sulfonação, que estava lá, a figura estava errada, nós vamos adicionar o SO3H. A sulfonação ela pode ser feita direto com ácido sulfúrico, ou pode ser feita com ácido sulfúrico fumegante, que é o que está representado aqui, que é o ácido sulfúrico com adição de SO3, trióxido de enxofre. A alquilação de Friedel-Crafts e a acilação de Friedel-Crafts é o nome de quem desenvolveu o método. A alquilação nós vamos colocar um radical carbônico qualquer. A acilação, obrigatoriamente, tem que ter uma carbonila, um C-O, ligado aí ao halogênio. Um detalhe importante é que quando a gente vai usar os catalisadores, a parte negativa do catalisador, ou seja, o que está escrito à direita, no caso aqui do exemplo, o cloreto de ferro 3, o cloro, ele tem que coincidir com o halogênio que vai entrar na molécula. Então aqui nós vamos colocar uma substituição com um átomo de cloro, por isso o catalisador tem cloro. Se fosse um bromo, o catalisador teria que ter o bromo. Isso é para evitar a concorrência aqui entre os íons. Um outro tópico que é chamado de dirigência da substituição, que é o seguinte: as reações de substituição que nós estamos estudando nessa semana é apenas a primeira substituição. Mas o que acontece no aromático quando a gente quer fazer mais substituições? 2, 3, 4, 5, até 6, que é o limite de hidrogênios que tem o benzeno, por exemplo. O que vai acontecer é que, dependendo da primeira substituição, nós vamos ter preferências para que ocorram as outras. Isso é chamado de dirigência. Então, o primeiro grupo que substitui o hidrogênio, o primeiro grupo que nós colocamos lá, ele vai dirigir, ele vai indicar qual é o local que vai ser feita a próxima substituição. Nós temos dois grupos. Nós temos aqueles que são metadirigentes e aqueles que são ortoparadirigentes. O que é isso? Na nomenclatura atual, nós numeramos as posições do benzeno como: aqui eu tenho um R substituindo, ele é a posição 1, porque ele é o substituto, o resto é hidrogênio, e aí nós numeramos a partir dele. Então vamos numerar os carbonos de 1 a 6. Então essa é a numeração atual. A numeração antiga dava nomes a essas posições. Então a posição 2 e 6, ou seja, os carbonos imediatamente vizinhos ao carbono que tem aqui o radical, eles são chamados de posição orto. A posição 3 e 5 é chamada de posição meta, e a posição oposta é chamada de para. Então, posição 2 e 6 é orto, 3 e 5 é meta e 4 para. Então, dependendo do grupo R aqui, nós vamos ter novas substituições ou na posição orto e para, ou na posição meta. Como nós vamos distinguir isso? Quando a gente vai colocar aqui o R
é um grupo que ajuda a ressonância do aromático, eles são chamados de ortoparadirigentes, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Coloquei o OH, né, virou o fenol, o hidroxibenzeno. O oxigênio ele tem pares de elétrons para ajudar a ressonância. Então, quando eu for fazer mais substituições, eu vou fazer na posição 2, 4 e 6. Não vai acontecer substituição no 3 e no 5. Então, dependendo de quem nós vamos usar aqui para fazer a primeira substituição, nós vamos dirigir, orientar as próximas substituições. Agora, por exemplo, imagine que eu coloco o grupo ciano aqui, ó, o C-tripla-N. O nitrogênio ele é muito eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para o lado dele, então ele vai atrapalhar a ressonância. Então, ele vai ser um metadirigente. Só vai poder acontecer depois que eu colocar um grupo ciano na posição 3 e na posição 5. Então, quando nós vamos fazer mais de uma substituição no anel aromático, nós temos que tomar esse cuidado, nós temos que observar se quem foi colocado, quem foi trocado ali no lugar do hidrogênio, se ele ajuda a ressonância ou se ele atrapalha. Então aqui nos quadrinhos tem uns exemplos aqui, no verde, os grupos mais comuns que atrapalham a ressonância e no róseo aqui, os grupos mais comuns que ajudam a ressonância.